Sejam bem-vindos. Eu sou Fábio Soranzo, Fras, da agência Fras. Estou aqui mais uma vez com meu nobre parceiro espero eu, de longa data, Paulo Potter. Manda um alô aí, meu irmão. Fala, galera. Bom dia, tudo bem? Mais um dia aqui de gravação, mais um conteúdo novo aí pro nosso canal. Eu, Paulo Potter, tudo bem com vocês? Com o meu brother, parceiro e amigo Fábio Ofraz. Estamos aqui hoje para gerar mais um conteúdo aí para vocês, para ajudar a vocês aí nos seus imóveis, nos seus comércios e por aí vai, tá bom? E falando de imóveis e comércios, nossos patrocinadores. Muito importante, é isso aí. Então hoje eu vou começar falando da Leaders. A Leaders é gestão de condomínio. Tá na tela aqui agora, ó, coincidentemente. Certo? Pode falar com o Davi, falar com o Marquinhos. Os caras são de Mogi das Cruzes. Eles vão te dar todo o suporte, questão jurídica, questão de síndico profissional, ata, tudo esse processo aí. Os caras estão fazendo um bom trabalho, já estão trabalhando com a gente, né? Em alguns empreendimentos. E é isso aí. E mandar um abraço para eles aí da Líder. Fora Líderes, você que é construtor, incorporador ou imobiliária, pode estar entrando em contato com a Fras, a agência Fras. É uma agência de marketing imobiliário especializada em lançamento para o mercado imobiliário. A gente sempre trabalhou de forma mais exclusiva, Potter, e hoje a gente está ampliando. Então, precisando de um orçamento ou precisando de uma consultoria ou de estratégias de marketing para viabilizar seu projeto, seu empreendimento de uma forma que seja adequada ao perfil do seu público, toda uma metodologia de aplicação para você fazer um lançamento de impacto, alcançar o resultado das vendas, fazer uma campanha que trabalhe a linguagem com coerência e impacto com o perfil do seu público. Entre em contato, vocês podem falar comigo, podem falar com a nossa gerente de atendimento, que é a Jaqueline, é a Fras. Pode acessar o site, que é www.fras.com.br. Formular resultados, alcançar soluções. É o nosso slogan. Bacana. E o nosso querido Potter, que vai falar dos nossos, né? Fala aí, nossos patrocinadores. Pois é, galera. Tem aí a Sanfarma. Acabou de aparecer aqui na tela. Sanfarma, farmácia e drogaria. Temos lá o Samuel, nosso parceiro. Samuel vai te atender lá. Remédios, cosméticos, perfumaria. Então, está nos apoiando aí. Tem a Duda, tem a Jaqueline também. E o Gabriel, é a nossa equipe lá na Sanfarma. Fica ali em Guaianazes, na divisa com Ferraz de Vasconcelos. Você que é da região, você que não é, entra aí no nosso Instagram, @Sanfarma, drogaria e perfumaria. E você pode fazer o pedido lá através da mensagem lá, né, do direct, pode chamar no WhatsApp também, lá tem um botão que vai te levar para o WhatsApp, você pode fazer um pedido, você que não é da região, mas está ali próximo, ali num raio aí até 10 quilômetros, a gente faz a entrega para você. Sanfarma, tá bom? Também temos a Potter, assistência técnica em celulares, que fica ali na Curuçá, na Flamingo 885. Você que tem aí seu aparelho celular, precisa de película, precisa de capa, precisa de acessórios, fone de ouvido. Você que tem o seu aparelho com uma tela trincada ou quebrada, a gente também faz assistência técnica. A gente tem um motoboy, retira na sua casa, retira e entrega na sua casa, no seu trabalho, tá bom? Lá temos o Felipe, a Isa, que vai te auxiliar, tá bom? Pode chamar também no Instagram, Potter Assistência Técnica, @Potter Assistência Técnica, e aí eles vão te atender lá prontamente para consertar o seu aparelho, para te vender um acessório. A venda do acessório, o motoboy também entrega sem custo nenhum, tá bom? Potter Assistência Técnica.
E por último, nós temos a Pag Consultoria, que é um escritório de consultoria voltado para planos de saúde. Então você que quer renovar seu plano de saúde, você que quer contratar um plano de saúde que você não tem para você, para tua família, para tua empresa, é só falar lá com a Pag Consultoria. Tá bom? A Gleice e a Paula estão lá para atender vocês, são nossas corretoras, e aí vão esclarecer tudo, fazer cotações, tudo que você precisar para plano de saúde. Tá bom? Então, Pag Consultoria. O Instagram é @PagConsultoria, e aí é só entrar em contato com elas lá que elas vão te auxiliar. Muito obrigado. A Pag, a Sun Pharma, a Potter Assistência Técnica, a Fras Comunicações e a Leaders, que é a gestão condominal. Nossos parceiros de negócio aí, nossos patrocinadores, tá bom? Então é isso aí. Muito obrigado. Patrocinadores, né? Exatamente. A gente tá virando esses caras de apresentador que só fica falando de patrocínio, né? Nós tem que deixar o patrocínio falar de uma forma assim mais tranquila pro cara. Galera, entra no direct do Insta, né, ô Kaique? Ou manda lá nos comentários do canal, se você tiver algum trabalho que você quer conhecer dessas empresas aí, certo? É isso aí. Então, hoje a gente vai falar de decoração. Não entendo nada. Nem eu. Sou péssimo nesse assunto. Mas você sabe que em casa, tanto eu quanto a esposa, ela fala assim, deixa o Fábio ver esses negócios, mas é por uma questão de publicitário. Eu tenho uma visão assim, mais simétrica e por entender um pouquinho de cores, de semiótica, então você tem assim, né? Trabalhar com designer também, você acaba tendo um pouquinho de decoração. Cara, tanto eu quanto você, posso falar a verdade? Tamo ferrado, né? Pra não falar um pior, por causa do apartamento, né? Tem que fazer decoração, cara. E você acredita? Tanto a sua esposa quanto a minha já tá falando dessas coisas aí, de ver decoração. Eu até falei pra minha esposa, falei assim, ó, fala com a esposa do Potter pra pegar uns bom preço. Cara, pra decidir qual decoração. Mas a gente tem que chamar o quê? Que é designer de interiores? Vamos convidar um designer de interiores? Cara, a gente vai trazer uma porrada de gente aí. Eu viu? vou falar pra você, eu sou péssimo, eu tenho outras habilidades, tá? Mas... Não me diga. O Potter é péssimo em decoração, gente. Nossa. Não, sabe por quê? Eu Me não conta. consigo visualizar a coisa pronta. Cara, e eu já sou o contrário, irmão. Então, eu visualizo o negócio pronto e fico maluco pra fazer o negócio se igual, você mano. me leva num terreno e fala assim, ó, Paulo, aqui vai ser a sala, aqui vai ser a cozinha. Pra mim, eu só enxergo o terreno. Mesmo no projeto, cara, eu não tenho esse dom de 3D. visualizar a coisa pronta. Mas uma maquetinha, Não, vai. aí é diferente. Uma maquete é uma realidade menor. Aí, beleza. E uma imersão num óculos 3D Aí também. é diferente. Agora eu tô falando, você me leva num terreno, você me leva num apartamento. A minha esposa, graças a Deus, ela tem esse dom. Ela já consegue visualizar o negócio pronto. Então já tá tudo na cabeça dela. Ontem ela me mandou o chuveiro que ela quer colocar lá no nosso apartamento. Dá uma olhada. Ou vai ser esse, ou vai ser esse. Cara, é o outro, irmão. É esse aí, eu vou velho. mostrar aqui na câmera, não sei se vai Nossa. conseguir pegar. Ó, esposa querida, esse é o Cara. chuveiro. Nós já vamos copiar o Potter. Ó. Já gostei do negócio, ó. Caramba. Dá pra ver aí, Kaique? Mais ou menos, né? Cara, então assim, ela já me perguntou se lá vai ser a gás e esses chuveiros são a gás, entendeu? E aí eu falei pra ela que sim. Então, ela já tá começando a montar a decoração aí, o interior desse apartamento, cara. E aí, quando surgiu esse assunto, eu falei, cara, eu não tenho o mínimo dom para conseguir montar uma decoração. Eu sou um cara muito simplista e além de simplista, eu sou um cara muito mão de vaca. Isso é verdade. Então, eu vou pelo lado econômico da coisa, entendeu? E às vezes não é assim que
se trata as coisas. Você tem que tentar economizar, é claro, mas fazer uma coisa legal, uma coisa bonita. Então... Até porque, como você fala, nós somos o quê? Nós somos o quê? O que a gente é? Não é rico, né? Ah, nós somos pobre premium. É uma nova modalidade aí na escala, tá? A gente não é nem CDE e nem AB. A gente é pobre premium. A gente inventou essa categoria, entendeu? Na verdade, não foi eu, tá, que inventei. Tem que dar os créditos. Foi pra Maria, uma amiga nossa lá da Progresso. E ela que inventou Maria, essa parabéns daí. pela sua criatividade. Maria, Pobre um forte prêmio. abraço, tá? Somos pobre prêmio. A gente desfruta de algumas coisas que não era pra gente desfrutar. A gente não foi designado, mas a gente é persistente na nossa caminhada e a gente desfruta. Então, é pobre prêmio. Cara, eu tava falando com a arquiteta pra fazer decoração, montar o projeto, né? Quando ia ser os apartamentos lá, enfim. E aí... Do decorado, você fala? Ou não? Não, também do decorado, porque assim, quando eu vou fazer um lançamento imobiliário, eu sento com o arquiteto ou o designer de interior, porque a gente quer montar o plantão. O plantão tem que ter, ele tem que trabalhar a comunicação informativa do produto com a campanha que o departamento ou eu, a equipe, criou, e tem que estar em simetria, em conexão com a ideia que a arquiteta quer implantar. Então, exemplo, vai montar um plantão de vendas, né? Um showroom, um stand. Depende do nome que você quer dar para ele. Todos têm o mesmo principal objetivo, a mesma finalidade, que é atender o cliente, oferecer o produto e fazer a venda. E aí, o legal é que assim, claro, a gente está falando que tem lá um orçamento. Às vezes você tem já um budget para o imóvel, que você colocar os materiais, tudo bonitinho. Mas a decoração é o que dá vida pro negócio, cara. Às vezes você pode colocar um negócio muito caro e ficar uma merda. E colocar um negócio simples e você fala, nossa, que legal, que negócio bonito. Então, assim, eu trabalho... Eu não sou decorador, mas eu toda vez que vou montar um showroom para fazer venda de qualquer lançamento imobiliário, trabalho em parceria com a arquitetura. Ou designer de interiores, né? No meu caso, sempre arquiteta mesmo, de interiores, que vem e desenha. Ó, Fábio, como você montou essa campanha com essas cores, esse é o mascote, essa é a logo, vamos fazer aqui. Aí eu venho com aquela criatividade publicitária, ó, se a gente fizer assim, porque eu quero colocar um quadro aqui, um adesivo aqui, e no final fica bom, fica o negócio. Porque assim, o cara quer entrar num lugar bonito, Potter, né? Nosso apartamento, não importa se é um apartamento de 40 metros, de 50 metros, de 100 metros, você pode fazer ele bonito, sabendo utilizar o perfil de decoração. Os espaços. É porque às vezes, exemplo, você vai juntar uma decoração modernista com uma decoração vintage. Puta, é uma droga. E o legal é que assim, eles trabalham padrão de cor e os objetos, móveis... vai trabalhando aquela tonalidades de cor daquilo que você desenhou, né? Com os móveis. Vai ornando, né? Você comprou apartamento, você tem que entender o negócio. Prepara o bolso para fazer uma decoração bonita, certo? Fazer um gesso, uma sanca, fazer uma pintura bonita, colocar uns quadros. Cara, tudo isso dá vida pro seu apartamento... A harmonia, que é interessante, o tipo de cor que você vai fazer. Porque olha que interessante. Você, às vezes, vai em um lugar, você vê assim... Vê se eu tô errado no meu raciocínio. Lá no Aruan, lá onde a gente morava, em Mogi. Você entra lá, você vê uma casa e do lado você vê uma casa toda nova, pintada de cinza e preto. Qual que é a visão? Essa casa é de cara solteiro ou de mulher solteira. Olha que coisa louca. Você olha o tipo da casa, o tipo de pintura, você imagina o perfil da pessoa que mora lá dentro, irmão. Só pela pintura, né? Só pela pintura. Interessante. Porque você passou lá e... Cara, você passa numa casa, aí você vê um cinza. São cores que o cara que é solteiro quer. O tipo de banheiro... Agora, o cara que é de família já quer um outro tipo de cor. Muda todo o perfil da decoração.
que nem eu tenho 2 filhos, eu não posso fazer uma decoração onde eu tenho um monte de item. As coisas têm que ser presas, tem que ser no alto, porque senão o Leozinho destrói tudo. Com cores mais vibrantes, né? Você não pode meter um branco em tudo, porque a criança risca e tal. E suja. Tem tudo isso. Tem as manobrinhas, né, pra você fazer isso. Então, assim, falando de decoração de stand, de venda, depois a gente vai entrando do apartamento. Não imagine, claro, tem stand de venda que o cara não faz decoração nenhuma, o cara só vai lá e faz qualquer coisa, né? Agora, todas as consultoras que eu trabalhei e que eu trabalho, elas têm essa dedicação de fazer um showroom decorado e levar o cara pro apartamento decorado, meu irmão. Eu acho que esse é o cartão de visita, né, cara? Eu acho que é isso que dá o start na pessoa que quer comprar. A hora que ela vê o decorado, ela se apaixona por aquilo. E aí a gente quer fazer igual tá no decorado. Lógico. E nunca fica igual, cara. Nunca fica igual. Eu acho que você sintetizou bem aí o que é a decoração, né, cara? São cores, são móveis, são objetos que vai dar a personalidade de quem vai morar na casa. Claro que isso é incrível, um cara. assunto para um arquiteto designer falar com a gente, etc e tal. Lógico. Mas a gente vai aqui dar uma pincelada nas principais. O nosso canal não é um canal... nosso podcast. Nosso podcast não é com dados, com coisa pesada. Não, a gente quer trazer a informação aqui, inclusive a decoração que a gente quer trazer aqui hoje, o assunto decoração, é para a pessoa que vai decorar, ela não vai contratar um designer de interiores para fazer o interior da sua casa. Ela mesma, é para ela entender quais são os principais tipos de decorações e aí ela partir de um princípio para ela mesma decorar a casa dela. Inclusive as mulheres têm um dom para isso, né? Cara, é lógico que tem alguns homens, mas eu acredito que 80% são as mulheres que opinam ali na decoração de suas casas. Tem uma questão de sensibilidade, lógico, né? Tem uma sensibilidade. A mulher é mais sensível, pelo menos eu. Sensível. Tudo bem que o mundo hoje está mudando, né? Sim. Aliás, o mundo está mudando não. As pessoas estão ascendendo para os seus lugares da forma que tem que ascender de acordo com a evolução. Mas enfim, Nossa, cara, se você puder, contrata, e eu sugiro, arquiteto, designer, sim, contrata. Não, lógico. Contrata. O profissional tá ali, estudou, sabe o que tá fazendo, vai fazer bonito, negocia preço, parcela. Cara, contrata, vale a pena. Nem que seja só para te dar uma assessoria de cores, de alguma coisa. Conversa, negocia, é legal. Você entendeu? Cara, é assim. A gente vai pesquisando na internet. Só que a gente não entende a regra. Tem toda uma regra de aplicação. Tem uma regra de aplicação para uma decoração. Entende? O cara em tonalidade, se é mais áspero, se é mais liso, tipo de carpete, de pano, de pintura. Ele sabe tudo. Entendeu? Então... for fazer seu apartamento, se tiver condição, ou coloca na sua conta quando você for comprar um apartamento, eu quero um decorador, um arquiteto. É claro, você tem que pagar o profissional e também tem o orçamento para comprar os móveis que ele vai oferecer, certo? Que ele vai montar para você. Você chega a falar assim, eu quero gastar tantos mil com móveis com decoração. Ela vai trabalhar em cima dessa tabela aí para te dar isso que você precisa. Mas, Potter, é diferente, irmão. Do que a gente olhar na internet, já fica bom. Mas o profissional deixa o negócio muito rico, eu não cara. tenho dúvidas. É importantíssimo. Inclusive, eu tenho um amigo, inclusive ele vai estar com a gente aqui em breve, que é o Fernando Santos, e a gente estava conversando sobre isso. Ele está decorando o apartamento dele, que fica em Poá. E ele já até me passou alguns valores lá da contratação da designer de interiores e tal. E não é barato, tá? É um valor... É um apartamento de 50 metros quadrados. Não é barato, mas ele... Primeiro, ele é solteiro, homem. Agora ficou bom. É solteiro, ele é homem. Já foge do perfil que você falou aí de sensibilidade. Ele tem muito bom gosto, conheço ele, já foi meu sócio. Mas... Preto, branco, preto, cinza e...
Mano, Mas homem ele- é essa cor, mano. Mas ele fez questão de contratar a design de interiores pra montar, pra decorar o apartamento dele, exatamente por isso. Porque ele quer ter esse toque feminino, ele quer ter esse olhar profissional pro apartamento dele, pra ficar harmonioso, entendeu? Então o profissional, com certeza. E tem um detalhe que é o mais importante de todos, né? Perfil. Não, o perfil, Estilo. o estilo, e você vai morar ali por um bom tempo, cara. Então tem que ser uma coisa agradável. Você vai chegar do trabalho, é o lugar que você vai descansar, é o lugar que você tá com a tua família. O seu estereótipo, né? Então, A decoração. se você tiver condições, contrata o profissional. Se você não tiver condições, tenta Pesquisa na internet. Pesquisa e tenta recriar o mais próximo possível daquilo que você viu, porque também dá certo. E pensar nisso, é o lugar que é sua casa, né? Você vai ficar ali maior parte do tempo ali, seu descanso, vai receber seus amigos. Então você tem que estar num ambiente legal. Quais são os tipos de decoração? Primeiro aí. Só para finalizar, eu morei por 10 anos numa casa do meu pai. E eu sempre pensava, cara, pô, era uma casa confortável, aconchegante, mas era a casa do meu pai, né? Não era minha. E eu sempre pensava, pô, trazer meus amigos aqui e tal. Eu tinha que... Era no mesmo quintal do meu pai. Então, pô, eu tinha que passar pela casa do meu pai, pela frente, para ir para a casa do fundo. E aí, quando eu falei, pô, eu preciso de ter o meu imóvel. E aí, comecei a batalhar e tal, e comprei. E aí, a gente fez de uma forma pensando em tudo isso. Cara... Quando meus amigos vierem aqui, vai ter um lugar legal para recebê-los e tal. Então, é muito importante essa questão aí das decorações, de como você vai planejar a sua casa. Cara, isso é extremamente importante. Bom, mas vamos lá. São os principais, né, tipos de decoração. São 6 aqui que são os principais. E a gente começa aqui, ó, com o vintage. Inclusive, você acabou de falar sobre ele aí. O que seria o vintage? Cara, quando você fala vintage, eu lembro anos 80, anos 70, cara. São as características clássicas, né, que costuma fazer da vida de quem gosta de reutilizar móveis e objetos antigos. Então, uma decoração vintage é difícil você encontrar. Eu, pelo menos, não lembro de ter ido numa casa que tinha uma decoração vintage. Uma casa moderna com uma decoração vintage. Normalmente, quando você vai para o interior... Você faz numa sala, né? Não, mas quando você vai para uma casa de campo ou um chalé, você até encontra uma decoração mais vintage, né? Agora... eu não me recordo de ter entrado numa casa da cidade aqui, do centro urbano, com uma decoração vintage. Mas às vezes tem um cantinho, às vezes a pessoa faz. Eu preciso fazer um comentário. Não sei se é um comentário adequado pro nosso nível de profissionalismo, mas eu vou fazer. Toda vez que eu quero fazer a decoração de um quarto, eu fico olhando essas fotos de quarto de motel, cara. Ah, é? Porque tem uns quartão bonito, grande, ducha, sauna e o caramba 4. Falei, mano, eu vou usar essa decoração aqui pra colocar no quarto, irmão. E a maioria é vintage. Ah, tá. É vintage. A maioria, sim, não. Tem alguns que é vintage. Agora, tem uns vintage que não dá. Imagina você fazer aquela cama de coração com oncinha, com uma franha de oncinha. Não... Tem quem goste, lógico, né? Lógico. Tem quem goste. Você falou uma coisa e eu lembrei de outra. Mas é verdade, é parâmetro, parâmetro. Porque o quarto do motel é mó bonitão, cara. Tô falando de quarto bonito, A minha esposa, ela comprou uma cama porque ela falava assim, caramba, toda vez que a gente vai para um hotel, para uma viagem, a cama é alta, a cama é maravilhosa. Eu quero uma cama dessa para eu dormir todo dia. E ela se baseou em camas de hotéis que a gente já frequentou. E hoje a gente tem uma cama que... Kings. É uma king. A altura dela, você tem que subir nela quase que tomando impulso, porque ela é alta. E um colchão muito aconchegante. Detalhe, lençóis e fronhas brancas. Por quê? Quando você vai para um hotel, normalmente... É sempre lençol branco e fronhas de travesseiros brancas. E ela falou, eu quero dormir todos os dias como se eu estivesse dormindo em um hotel.
E é disso que ela fez na nossa casa. Então, o que você falou faz todo sentido. Você frequenta lugares e aí, de repente, você fala... Pega como parâmetro Pega isso daí. como parâmetro, eu quero isso pra minha vida. E aí você aplica isso na sua casa. Isso é extremamente normal. Então, faz todo sentido o que você falou. Vintage, irmão. Você vai Vintage. entrar na casa do cara e vai ter um quadro não, vai ter uma estátua do Elvis, irmão. Talvez, uma coisa... Ou aquele tapete, aquele carpete, tá ligado? Eu acho que, às vezes, a gente pensa no vintage como uma coisa antiga pra todo mundo. Não. Mas às vezes é uma coisa que é antiga pra você, ou que te traz uma memória Mas você afetiva, pode- uma você lembrança. pode ter alguns Sabe o que eu objetos vejo só. de vintage? Quadros de famílias antigas. Então eu fui na casa da minha avó agora recentemente, em Minas Gerais, e lá na sala ela tem aquele quadro dela e do meu avô. Aquilo é vintage, cara. Aquele quadro que ele é uma moldura. Eu nem sei que tipo de moldura que é aquela, mas é uma moldura meio artesanal, com ouro, com a cor de ouro, meio dourada. E aí tem muitas pessoas que num corredor ele coloca aqueles quadros e aquilo ali já dá um ar vintage, aquilo tem uma memória afetiva para a pessoa. Então eu acho que o vintage ele enquadra isso daí. Às vezes a decoração, como você falou, não vai ser na casa toda, mas vai ser num cantinho, numa região ali, a pessoa consegue fazer essa decoração vintage. Então isso é interessante. Vintage. Se for uma sala de jogos, você faz uma sala de jogos estilo vintage. Pode ser. Pode ser. Rústico. Cara, rústico pra mim eu fico imaginando, sabe o quê? A churrasqueira, meu irmão. Ó, aqui Eu acho que na churrasqueira o rústico é da hora, irmão. a definição, o que fala? Elementos que remetem a ambientes rurais ou ligados à natureza. Cara, churrasqueira, churrasqueirinha de madeira, mato, fogão a lenha. piscina Tem ali, muitas pessoas que têm o fogão. chafariz no meio. Muitas pessoas têm o fogão normal ali, um cooktop. Mas nós tá falando de apartamento, eu tô falando de piscina. Não, mas a gente tá falando de casa, de imóveis no geral. Cara, tem muitas casas que eu frequento de amigos meus que eram do interior, eram da roça e hoje moram na cidade, que eles têm o fogão ali normal, cooktop, e eles fizeram um fogão a lenha. Cara, isso é muito da hora, porque às vezes o cara cozinha ali no fogão a lenha, cara, e a comida tem um outro gosto, ela tem um sabor diferente. Isso torna o ambiente rústico. Então, aqueles telhados... Você tá com muita cara de Minas Gerais. O cara acabou de vir de Minas. Acabei de chegar de lá, então né, o cara tá naquela da terra, papapá. Pô, colhendo etc. fruta no pé. Muito da hora, cara. Pô, eu muito bom. sou o cara das pedras, irmão. Meu negócio é cidade de pedra. É porque você nunca foi lá na roça, ou já foi? Já foi. Então. Às vezes você quer fugir, você vai pra roça. Eu sei como é que é. Mas inclusive, meu carro voltou com barro, que eu já levei no Lava Rápido, eles não conseguem arrancar mais nem a pau. É um mês pra sair, cara. É um mês. Rústico. Cara, rústico. Gosto de casa também rústica, mas quando eu penso em casa rústica, eu penso em casa mais pra você descansar. Mais afastado, chácara, um sítio, sítio, tal. uma fazendinha, pá. Dificilmente você vai pegar uma construção aqui dentro da cidade, um imóvel. Mais coisa moderna, né? Sim, sim. Estilista, essas coisas aí. Bora. Terceiro. Qual que é o terceiro item? Industrial, cara. Decoração industrial. Cara, industrial, quando você fala industrial, eu fico lembrando, sabe do quê? Ferro. E a referência aqui é exatamente isso. Detalhes urbanos inspirada em cidades como Nova York. E Nova York é cheio de ferro, cheio de ponte. Então, cara, você sabia... Galpão, cara. Você sabia que tá na moda, inclusive, Fazer galpão, sabia? muitos telhados de ferro, telha de zinco. Aham. Antigamente se fazia aquelas sacadas com aquela telinha... Como que chama? Aquela telinha marronzinha? Esqueci agora. É a colonial, né? Com a telinha colonial, todo de madeira. Tem muita gente que gosta de fazer, que é super caro e tem que ser muito bem feito para não dar vazamento. Só que eu vi que tem um perfil diferente agora, que é uns telhados com uma estrutura de ferro, com aquela telha de ferro, aquela telha de zinco. Quando chove aquilo faz um barulho do caramba. Mas faz. Mas tem muitas casas que estão colocando, inclusive, o meu pai tem uma casa lá em Minas
que o telhado... Custo-benefício é melhor? Não faço ideia. Então, eu nem sei sobre isso. Vamos pesquisar. Vamos pesquisar. Vou falar com 2 engenheiros para me falar como é que é isso daí. Que estão utilizando esse tipo de telhado. Mas, voltando aqui para o industrial, para a parte interior do imóvel... Eu acho que é mais para comércio, cara. Você pode fazer uma decoração industrial num comércio. Agora, a casa... Pô, a não ser que você construiu sua casa, sabe no quê? Num container, meu irmão. Pô, eu já vi, hein? Lá em Piracaia, eu vi um cara que construiu a casa toda, tinha muito container. Mas o cara fez a casa em container. Na beira de um lago. Bonito, viu? Lá em Piracaia. Eu tenho um lugar que eu vou em Ilhabela, não vou lembrar o nome do café, que é um container. E é todo dessa forma industrial aqui, que é um negócio mais robusto, né? É um negócio mais grosso. Entendeu? Ele tem uma delicadeza, mas é um negócio imponente. Cara, eu acho que a gente tem que... fazer um vídeo, os tipos de casas malucas que existem nesse mundo. Vai ter. Vamos fazer um vídeo assim, cara? Casa e itinerante. Mostrar, colocar aqui, ó, o cara fez a casa dentro de um avião, o cara fez a casa dentro de um... motorhome. Na árvore. Vamos fazer um negócio desse? Puta super. E vamos falar disso. Então, industrial, cara, é isso. Dificilmente você vai entrar numa casa da cidade aqui e tal, e você vai achar uma decoração 100% industrial. Mas às vezes tem elementos, às vezes tem alguns elementos. Quarto. Elementos. Você fez uma observação pertinente. Sim. Você pode ter elementos industriais na decoração da sua casa. Um quadro com a ponte de Nova York ali, com a ponte de Manhattan. Eu falo o elemento mais grosseiro. Elemento mais grosseiro. Uma escultura. Isso, certo. Uma parede de ferro, às vezes, vazada. É isso aí. Entendeu? Eu acho que... sabe, aquelas bancadas... Um lustre tipo industrial. Sabe lustre tipo industrial? Um lustre industrial. Aquelas bancadas americanas. Tem gente que coloca a cadeira de madeira, uma cadeira de ferro, uma coisa... Eu acho que vai mais por esse lado aí. Puta, tem tanta coisa criativa, Tem bastante irmão. coisa, cara. Galera, isso aí é só pra vocês terem uma noção aí das decorações e só pra alimentar vossas ideias. Contemporâneo, cara. Decorações contemporâneas. É só você andar na rua, vai ver um monte. Para quem busca um visual limpo, poucos itens decorativos. O estilo contemporâneo pode ser a solução para isso. Cara, é aquele negócio mais clean, né? Você entra no apartamento, tem um sofá, uma TV. É meio casa de solteiro também, né? Não, é meio casa dos brasileiros mesmo, né? Que na situação do país a gente tá desse jeito. Cara, vem na minha casa, ó. O importante é que tem o sofá, a televisão... O banheiro, a mesa da cozinha, é só o que a gente precisa. O fogão, a geladeira, é só isso, não preciso de mais nada. Cara, você pega a casa dos artistas, desses famosos aí. Cara, mas é totalmente contemporâneo, é muito clean, não tem muita informação. Mas é porque é aberto e o cara compra um sofá que vale o preço da sala inteira, irmão. O cara vai lá e coloca um sofá que custa 20, 30 mil reais. Não, mais, com certeza. O cara coloca uma torneira... Ele não faz nada no banheiro. A torneira dele é banhada de ouro. Irmão, não é referência pra nós. Será? Não é. A gente aqui trabalha Minha Casa Minha Vida, meu irmão. Isso é alto padrão. Nós não trabalhamos com alto padrão, né? Nossa expertise hoje... Nós temos expertise para trabalhar, a gente sabe a diferença entre luxo e alto padrão? Nós sabemos, mas hoje a gente está falando do sistema Minha Casa Minha Vida, então, faixa 1, faixa 2 e faixa 3. Da mesma forma que você tirou o motel como referência, elas podem tirar para fazer um cômodo mais clean, mais contemporâneo, na casa. Eu acho que pode. Cara, e assim, eu não tô falando que ela tem que fazer, ela não tem que copiar a casa do famoso lá e tal, mas ela pode pegar uma referenciazinha. Essa decoração menos é mais. Deixa o negócio bonito. Sim. Eu já sou um cara porque é valor agregado, é o que você falou, né? Uma torneira, ela muda o ambiente do banheiro. Um chuveiro totalmente tecnológico ali e tal. Cara, os caras gastam muito dinheiro. Velho. Cara, é que eu não posso falar as casas que eu já entrei com alguns que eu já trabalhei, que assim...
Irmão, é dolorido. Você fala, é muito dinheiro, o cara não tem onde gastar, o cara colocou nisso. Mas não é nem isso às vezes, cara. Você vê como a gente é. E vai sair água do mesmo jeito, meu irmão. Mas presta atenção numa coisa. Cara, presta atenção numa coisa. Você entrou nesse ponto aí, só pra gente falar rapidinho aqui, porque, pô, acho que podcast é isso, né? Você entra, começa a falar uma coisa e já perde a linha, já foge do assunto. Cara, essas pessoas que costumam mostrar o interiores de suas casas eram pessoas que eram nada, saíram do nada e foram pro tudo. Então, ela quer aquele conforto, não importa, hoje ela pode. Então, cara, pô, colocar uma torneira de ouro, se eu tivesse grana, se eu pudesse, eu também colocaria. Você também colocaria. Será? Lógico que colocaria. Depende da fase. Não, se você tá bem, se você tem estabilidade financeira pra isso, cara... então, assim... Se eu falar que eu não colocaria, seria hipocrisia. Seria hipocrisia. O conforto... Por quê? O meu ego é tão inflamado assim? Não é isso, cara. Eu acho que a gente quer o melhor pra nós. E não tem problema nenhum em querer o melhor pra nós. E se o melhor for botar uma torneira de ouro que vai sair a mesma água que sai na torneira, no cano... Cara, não tem problema nenhum. Mas cara, é isso. Mas aí... É isso que eu tô te falando. Concordo com você, mas com algumas observações. A gente já tá falando de... É que a gente entrou no contemporâneo... Sim, mas aí você tem que fazer vários apontamentos. O perfil da pessoa, o ego da pessoa, a questão financeira da pessoa, cara, mas... o porquê daquilo. Tem muito cara que depois que fica muito rico, ele não vê sentido... em gastar dinheiro com todas essas coisas. Sim. A gente que nunca teve tem um desejo, porque é o nosso ego trabalhando. A gente tem que entender que é o nosso ego trabalhando que quer que a gente tenha aquilo. Não tem outra explicação psicológica. É o ego trabalhando. Eu quero ter isso porque é bom. Tem alguma coisa porque você quer ter aquilo. Nada contra. Com certeza, o cara saiu do zero absoluto para ser alguém na vida... Ele tem que ter mesmo. É um direito dele. Ele conforto para ter prosperidade, riqueza, né? Não tô falando de como ele vai mostrar isso. Eu tô falando do que ele conquistou, né? E claro, se ele conquistou também da forma dentro de uma questão moral e ética, né? Sim. Né? Então a gente tem que trabalhar. Tem muita gente que conquista tudo isso de formas... Mas enfim, eu tenho que julgar isso. Mas, cara, você tem que concordar comigo... que assim, por mais que a gente queira ter todo esse luxo, às vezes não é necessário ter. A gente consegue viver com menos. Não é o meu caso nem o seu. Isso é um fato. Eu entendo que a gente não consegue viver com... só isso pra mim tá bom. Eu quero ter uma casa bonita que o cara chega, que nem eu, Fábio, sou assim. Quando eu tava morando no condomínio lá em Mogi, no Aruan, minha casa é fantástica, certo? Pô, eu queria que as pessoas fossem lá. Eu mudei, a casa já não é a mesma coisa. Eu falei, eu quero que as pessoas venham numa casa onde eles vão se sentir confortável. É a mesma casa, irmão. Quem muda o ambiente sou eu, né? Mas a estética, pra mim, no meu ego, faz parte, conta. Entendeu? Então, assim, eu não posso deixar de falar que tudo isso é o nosso ego. Mas, então, você, com a sua fala, você concorda que você teria a torneira de ouro. Entendeu ou não? Mas beleza. Teria, cara. Esse não é o ponto. Mas é isso, não, esse é o ponto, nós tá discutindo. Eu teria, irmão. Com certeza, se eu tivesse condição. Mas pode ser que em algum momento eu ia falar, mano, pra quê? Pra quê? Vamos vender esse ouro e derreter. Entende? Mas eu teria. Hoje eu tô falando que eu não tenho, então eu não sei. Cara, eu lembro de uma cena do Ike Batista com uma McLaren na sala de casa. Ele guardava na sala da casa dele. Cara, é o ego do cara com o capricho com o eu tenho e eu boto na sala da minha casa, porque na sala da minha casa é onde eu descanso. Então, meu carro vai descansar junto comigo. Cara, então é isso. Tem exageros. Essas pessoas, às vezes, elas viram... Não vamos nem julgar. Não, lógico nem que julgo. não. Eu acho que tem que prosperar mesmo. O cara tem que comprar tudo aquilo que ele tem condição. Ele tem que ter mesmo. Que
as pessoas, né, não veem desse jeito. Elas tudo acham que é porque você Mas quer aí, mas se aí que as exibir. pessoas acham também. Já é outro assunto. Porque aí você faz a decoração da sua casa, se a pessoa achar feio, pô, aí você vai na casa da pessoa, tem uma TV de 5 na mil realidade, com a parede você, sem reboco, né, você cara? que tem que se sentir bem com o que você faz, Claro. né? Bom, próximo, quinto. Cara, borro. Eu nunca tinha... Que? Borro. Borro do quê? É decoração, borro. Borro? Eu nunca tinha visto. Eu fui É o quê? pesquisar. Joga barro na parede? Borro? O que é isso aí? Cara, falando em charme, o borro oferece um espaço cheio de elementos artesanais junto com a mistura de texturas e cores. Puta, como nós somos ignorantes, né, mano? Pois é. Caraca. Cara, se eu não sabia eu de trabalho borro... com um monte de arquiteto e não sabia o que era borro, cara. Então, se a gente que pesquisou isso aqui não conhecia, tem bastante gente que não vai conhecer esse tipo de decoração, né? O borro. Você já pensou que era barro na parede, né? Barroco. Me lembrou alguma coisa pode de ser, história. Pode ser. Não- Porque ó, vem do alguma artesanal. questão- é coisa artística, mas não, histórica. Barroso, eu não sei. Não, Itália, não sei. Fica essa impressão. Provavelmente faz sentido o que você está falando, porque ela trata de coisas artesanais, e se a gente for pro lado da arte, a arte, ou a maioria delas, são artesanais, Cara, são você coisas falou feitas em ali. arte, irmão. Olha que coisa maluca. Quer uma decoração fodida na sua casa? Um quadro caro, meu irmão. Um quadro caro. Coloca um Henri Matisse, coloca um... Meu Deus, irmão. Você quer... é louco. Faz o seguinte... Não, deixa a parede toda branca e coloca um quadro de 1 milhão. Um Van Gogh? Acabou. É Aqui, ó, essa decoração. Inclusive... 1 milhão. Eu tô sendo você simplista. O negócio é milhões, entendeu? É engraçado, a gente tá falando aí de arte. Eu tive a oportunidade de ir no Museu do Louvre e eu queria ver a Mona Lisa. Certo. E Ela aí- piscou pra você? Ela não piscou. Ela no mínimo deu um sorrisinho sem graça. Mexeu? Você ficou olhando 5 minutos pra ela, sem Fiquei, piscar? cara, eu E queria não que aconteceu. acontecesse alguma coisa, mas Não aconteceu. era tanta gente ali no meio que eu não consegui ter uma relação Então ela não só eu e ela. simpatizou com você. E os caras fazem... Então, cara, eu vou destruir tudo aqui. Os caras fazem um labirinto pra você chegar até a Mona Lisa. Sim. Você tem que passar por todo o museu E conta a história toda. pra chegar ali na Mona Lisa. Aí você chega na Mona Lisa... Eu acho muito triste essas histórias. Eu vou falar um negócio pra vocês. Quem tiver oportunidade, vá até o Museu do Louvre em Paris, mas eu vou te falar uma coisa. A hora que você chegar na frente do quadro, você vai se decepcionar. Primeiro, é um quadro pequeno, tá? É um quadro pequeno, não é grande. Segundo... Mas você- é o original? Original, sim. Você fica aproximadamente 6 metros do quadro. Tem um cercado, tem um cercadinho, tem 2 seguranças e você fica a 6 metros do quadro. E Ai, só meu. que é o que me pegou para falar sobre esse assunto. Você falou, coloca um quadro na casa de X milhão e pronto, ali já valorizou tudo. Cara, pra quem não conhece Foi um quadro arte... do Leonardo da Vinci. pra quem não conhece... Michelangelo? Qual dos dois? A Mona Lisa? Da Vinci. Não. Da Vinci não. Tô falando um outro. Michelangelo fez a Capela Sistina Capela, no Vaticano. Então, pra quem não conhece de arte, que é o meu caso, E o meu? e o seu, beleza? Vou fazer um estudo sobre artes. Até porque eu tenho uns livros que falam de artes. Rosa Cruz, o estudante Rosa Cruciano estuda arte, tá? Vou estudar sobre arte e vou trazer o tema aqui pra falar de arte. Cara, Parece ser um especialista falando, igual esses coach aí que é especialista em tudo. tudo. Cara, irmão, eu olho na internet e eu fico assustado em ver o tanto de especialista em marketing. Cara, agora todo mundo é especialista em comunicação e marketing. O cara aprendeu lá como faz uma soma, ele já é um investidor. Então... O cara abriu um escritório, ele já virou CEO de uma grande Então- corporação. Não, deixa eu finalizar. Deixa eu Desculpa. Deixa eu terminar vai, meu manda. raciocínio. Você falou, é só colocar um quadro legal na sala, pronto, já vale tudo, de tantos milhões. O Museu do Louvre é isso, por isso que eu falei que vocês vão se decepcionar. Por quê? Quem não conhece de arte como eu, a gente vai lá pra ver a Mona Lisa, não quero ver mais nada.
Eu quero Mas só você não entende de arte, você não vai ter aquela Sim, aquela mas o harmonia, que aquela que atrai? sintonia, sentir aquela Sim. emoção, aquele Não, negócio não, que pega no ímpeto a da arte, sua alma. A arte não vai falar comigo, não adianta. Não vai falar com você. Mas o que que leva milhões de pessoas ao Museu do Louvre, pessoas como eu? A Mona Lisa, cara, é o que você falou. Coloca um quadro na sala, pronto, já vai valer de tudo. É o que acontece, é o que eu percebi, é um movimento que acontece no museu, porque as pessoas vão lá para ver a Mona Lisa. Então eles fazem um labirinto, você tem que passar por várias outras salas, você tem que seguir um fluxo, você não consegue ir direto para a Mona Lisa, não. Você vai passando por outras salas, vai vendo outras obras, até obras interessantes. Tem uma parte lá que é do Egito, cara, que é bem legal. Essa eu gosto. Entendeu? Que é bem legal Essa é minha mesmo. área. Então, até você chegar na Mona Lisa, que é o finalzinho do museu, você vê a Mona Lisa, vê mais algumas coisinhas e acabou o passeio. Então, E quando ela a não gente pisca fala do pra borro, você. não piscou. Quando a gente fala do borro, que é uma decoração artesanal, às vezes, se você conseguir voltar uma parte do imóvel pro artesanal ou para essa coisa das cores, ele fica interessante. É o que acontece lá no Museu do Louvre. Ele fica interessante por conta da Mona Lisa. As outras coisas são adendos que tem lá, são outras artes tão importantes quanto, mas ninguém foram lá para ver elas, foram para ver a Mona Lisa. Então, se a gente pega uma decoração borro, deve ser mais ou menos voltada para isso. Você vai chamar atenção para um ponto que vai valer a pena o todo. Cara, eu só fico triste com uma coisa na arte. Até porque a arte é uma coisa muito importante. Mas eu fico triste com uma coisa. Por quê? Com o quê? Porque, mano, o cara só vai ser reconhecido depois que o cara foi enterrado. Eu acho que esse movimento ele tá mudando. Já tem bastante pessoas vivas aí. Fala aí, então, um artista que você conhece agora, Eu não conheço nenhum, também não é minha área, né? Vou falar um que morreu recentemente, mas em vida. É porque assim, ó, quando fala de artista, você lembra da arte, da pintura e tal. O Ralph Lauren, que é um artista da moda, pô, o cara foi reconhecido em vida por muitos anos. Então, assim, o que é o artista? Se a gente pegar alguns atores... Não, sim, mas eu tô falando um artista pintor, mano. Ah, então pintor. beleza. Então tá nesse bom. quadrante, nesse então, quadrante, ok. entendeu? A história dos caras é assim, é claro, é o legado, né? É o legado. Esse é o legado dos caras. Mas, assim, poderia ser melhor quando os caras estão vivos, né? Eu acho que é muito injusta, né? A arte dos caras são muito injustas. Entendeu? Não, é que alguém tá ganhando dinheiro com isso, meu irmão. Alguém tá ganhando dinheiro. Você pode ter certeza. Só que tem um detalhe. É igual o cantor sertanejo. Morre, lança a música depois. Alguém tá ganhando dinheiro, Eu já meu irmão. vi alguns documentários, tá? Sobre algumas pessoas da arte. E normalmente, cara, é uma característica, tá? Isso que eu tô falando é real. Documentários reais. As pessoas que são artistas desse nicho que você tá falando, pinturas, de esculturas, elas fazem aquilo com tanto amor, elas não querem ser reconhecidas. Fato. E aí vem o cara que você acabou de falar, que é o cara que ganha o dinheiro. Porque ele enxerga ali um negócio e ele começa a querer reproduzir aquilo em longa escala, em larga escala. E aí é a hora que o negócio vira comercial. Então, os artesãos, os pintores, os escultores, na maioria das vezes, cara, eles fazem aquilo por amor. Eles têm um dom. Ou só pra viver. Ou só pra viver. Eu tenho certeza que a maioria deles não pensou, eu vou ficar rico com isso aqui. Só que aí vem uma pessoa comercial. Não sei. A maioria não, eu tenho certeza que não. Você viaja pelo interior do país, cara, você vai pra Bahia, você vê as artesãs ali fazendo aquilo ali. Todo mundo quer. Mas é que o Brasil não valoriza os seus artistas. Então, mas eu tô falando do Brasil, mas o Brasil não valoriza professor, cara. Então, mas Brasil, é um recorte da vida humana, cara. A gente tem que pensar dessa forma. Então, na maioria das vezes, eles querem só viver da tua arte. É exatamente isso. Se você pega artesão, se você pega essas pessoas que vendem na praia, aquelas miçangas, como chamam? Hippies, são os hippies e tal. Acho que é. Eu acho que é isso, né?
Caiçara quem mora lá, Quem né? Não sei. mora? Ah, então não sei, irmão. Eles querem viver daquilo, eles querem ter para comer. Exatamente. Então eles têm um estilo de vida e eles querem viver daquilo. Aí vem uma pessoa, enxerga negócio, comércio, comercial naquilo, e aí catapulta essa pessoa às vezes morre, e aí que o negócio começa a fazer sucesso. É mais ou menos isso, tá bom? Então, Borro. Aprendemos aqui, o Borro, acho que a gente não sabia nada dele, foi o que a gente mais falou, né, cara? Interessante. Pois é. E o último pra gente finalizar o nosso Caramba. assunto de hoje. Por incrível que pareça, você falou essa palavra aqui hoje, já Falei? falou. Qual? Minimalista, foi isso que você falou? Acho que Não foi. lembro, cara. Foi você que falou minimalista. Você falou clean. 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 Mas ninguém falou minimalista. Ah, você falou outra coisa, né? Você falou... Menos é mais. É. Tá bom. Bom, se eu não falei, então tô falando agora. Decoração minimalista. Essa é a que eu acho mais adequada. Que eu mais gosto. É mesmo? É. Olha a definição dela. Espaços amplos, com pouca informação visual. Cara, Por mais que eu não consiga fazer. sabe, numa residência é difícil. Você tem um problema com isso, com certeza. Não tenho problema com isso. Na verdade, você tem uma solução pra isso. Você ocupa os espaços. Eu gosto que eu não gosto do vazio. Acho que tudo tem que estar preenchido adequadamente com alguma coisa. Tem que preencher os espaços. Agora, o minimalista não quer dizer que não está preenchendo os espaços. Ele está preenchendo de uma forma menor. De uma forma menos acentuada. Não precisa colocar um monte de livro para falar que você lê um monte de livro. Ele às vezes colocou um livro só que já... Eu acho que cai naquilo que você falou agora há pouco, que é o menos que é mais. É. Então, mas você vê muito escritório minimalista, você vê muito consultório minimalista. É bonito, cara. Bonito. É bonito. E ele é... Como que é a palavra? Ele é... não tá me vendo a palavra na cabeça, cara. Conceitual. Ele é conceitual. Então você chega num lugar assim, um espaço grande. Eu fui agora numa reunião lá na Berrine. E eu cheguei na recepção, era uma recepção minimalista. O espaço amplo, enorme. Legal, né? Você vê, a decoração vai de acordo com o perfil do público. O nível educacional, cultural, né? Exemplo, se você entende sobre artes, você vai querer pegar uma arte, que é o quadro que a gente estava falando, Leonardo da Vinci, Michelangelo, alguma arte desses caras que não tem só a Mona Lisa, tem outras obras, com certeza. né? Eu esqueci o nome daquelas obras de... O Homem, Deus se tocando... Um quadro bonito pra caramba, né? Deus tocando com o dedo do homem. Esqueci o nome desse quadro. Desculpa a ignorância, viu? A gente vai buscar informação. É que a gente não é da arte, né? Mas beleza. Mas devia saber. Eu estudei arte. Você teve matéria de arte, não teve? Ah, mas a minha arte era mais... Não esse perfil, assim, histórico, né? Era mais conceito para tipo de designer. Eu aprendi com uma professora chamada Lucimara. Ela estudou em Sorbonne, na França. Cara, eu não lembro nenhum do nome dos meus professores. Lembro. Sandra, fantástico, Sandra Febe, Lucimara. Não lembro de ninguém. Pô, Pena. Pô, lembro de vários professores, não lembro, cara. Da faculdade, você não lembra? Cara, eu sou péssimo com essas coisas. Você acredita? E a Lucimara, ela era formada em Sorbonne, errado, cara. Né? É bom lembrar o nome das pessoas. É importante. Eu tenho um amigo que ele falou, cara, é importante você saber o nome das pessoas e chamá-las pelo nome. Sim, mas e chamá-las eu não recordo, não me recordo. É a minha dopamina baixa. Preciso injetar dopamina. Então, é o problema do TDAH. Um dia a gente vai falar disso daí. Fica tranquilo. Eu aprendi com essa professora bastante coisa sobre arte. Alguns movimentos que teve, que foi o cubismo, o fauvismo. Sim, isso aí isso aí então, história da Mas arte. Agora eu quero saber o nome e eu vou pesquisar no nosso amigo, que eu não vou falar o nome, que ajuda todo mundo. Nome da arte aqui. Qual que é o nome dessa arte aí? Nome do quadro, né? Nome do quadro... Deus e o Homem. Acho que é isso. Deus e o Homem. Qual que é? Vamos lá. Aqui, ó. A Criação de Adão. A Criação de Adão. Viu? É esse quadro.
Entendeu? Criação de Adão. Michelangelo, é isso aí. Michelangelo? É Michelangelo. Tá vendo? Não tô errado no bagulho não, meu irmão. Olha aí. É, Michelangelo. Pode colocar um quadrinho do Michelangelo lá. Você entendeu? Ah, Santa Ceia também. Santa Ceia é comum, né? Várias casas. Entendeu? Eu uma vez fui pro Ceará, cara, e assim, no Ceará você tem muito aquelas... Como é que é o nome desse tipo de arte lá, que é várias cores, vários formatos? É um artista brasileiro. Eu tenho os quadros, eu esqueci o nome dele. Eu lembro que eu vi até um vídeo, a mulher quebrando uns negócios dele, muito tempo atrás. E ele é um artista brasileiro, cara. Pra você ver, ó, como que a gente é péssimo, né? Não sabe o nome do artista brasileiro. Tem os quadros do cara e não sei o nome do cara. Que mancada, né? Eu tô Minimalista, meu irmão. Pois é, minimalista. E a gente encerra o nosso cast móvel, que não foi nada minimalista nos assuntos. Nem um pouco. Né? Falando sobre decoração. Aliás, na nossa forma mais simplista de falar sobre tipos de decoração. Tipos de decoração, aí é claro, você vai pesquisar, falar com um profissional, buscar informação, pegar imagem, monta um quadro, põe um quadro na parede, coloca o tipo de cor que você quer do sofá, que vai assentar com o móvel, com a poltrona, com lustre, e vai dar certo. Vai nessa linha que vai dar certo. Com certeza. Só para recapitular então para vocês, tá? Vai estar na descrição do vídeo. Nosso amigão aqui, nosso ajudador Kaique vai colocar lá. Produção! Quando fala em produção, eu só lembro do Ivolanda, cara, apanhando e gritando: produção! Ajudador é de fuder, né, mano? Ajudador. Colaborador. Mas, ó, vamos lá. 6 tipos de decorações, tá? As principais: vintage, rústico, industrial, contemporâneo, boho e minimalista. Então anotem aí e quando forem fazer a decoração de uma sala, de um quarto, de uma cozinha, de um escritório, dá uma pesquisada nessas decorações aí que com certeza vai ajudar vocês. Tá bom? É isso aí. A gente fica por aqui. Esse foi mais um vídeo do Cast Móvel. Eu, Fábio, o Fras com Paulo Potter. Mandar novamente um abraço a todos os nossos patrocinadores. Que são a Líder, Sun Pharma, Fras, Potter Assistência e a Pague Consultoria. É isso aí. São os nossos... se Deus quiser, logo mais patrocinador vai entrar aí. Mônica, muito obrigado mais uma vez. Nossas canequinhas, nossas parceiras aqui de todas as nossas gravações. Tá bom? Cara, tem que fazer uns bonequinhos do Paulo Potter e do Fábio. 2 bonequinhos? 2 bonequinhos, né? Seria interessante. É só fazer um. E duplicar o óculos. Faz um e coloca o óculos, tá ligado? Já tá tudo certo. Pessoal, esse aí é mais o nosso vídeo. Obrigado, fiquem com Deus, um beijo no coração, um abraço na alma de todos vocês. Entre em contato, assina o nosso canal, dá aquela curtida e deixa seu comentário lá. É isso aí, muito obrigado, forte abraço. Tchau.